na abertura da nossa missa, eu tive a oportunidade de chamar um pouco a atenção, enfatizar a primeira leitura do livro do Apocalipse, aquela visão de João, que estabelecia uma relação entre Israel, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Uma leitura que prepara exatamente, ela está ali presente numa vocação apostólica, um bom texto para reflexão numa vocação apostólica. A gente falou um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de especificamente, de afunilando um pouco mais hoje, na nossa reflexão, e referir a Natanael, Bartolomeu, que a gente celebra hoje, São nomes de origens diferentes, como a gente tem, por exemplo, Simão e Pedro, a mesma pessoa. Então, Natanael, Bartolomeu, coincidem, com o apóstolo Bartolomeu. Como acontece a história da vocação de Bartolomeu, Natanael? Filipe tinha já encontrado com Jesus e era amigo de Natanael, conhecia, Natanael, Bartolomeu. E aí Filipe foi até ele e disse: olha, nós encontramos aquele anunciado pelos profetas, por Moisés, encontramos, é Jesus, filho de José de Nazaré. Natanael, que era um camarada muito, figuras que a gente conhece que são muito papou, Pum! Natanael, com sinceridade, disse: e de Nazaré vem alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagino que os habitantes de Nazaré não gostaram nada do comentário de Bartolomeu, Mas era o que ele pensava. Naturalmente tinha lá suas razões para isso também, fruto de algumas experiências pessoais ou daquela comunidade, mas foi assim que ele se colocou. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quando eles se aproximaram de Jesus, antes que ele pudesse se apresentar ou dissesse alguma coisa, fez o seguinte comentário: aí está um israelita que é um homem verdadeiro, sem falsidade, sincero, sem hipocrisia, sem falsidade. E ele continuou com a sinceridade dele, como quem diz assim: eu te conheço, Eu te conheço? Não te conheço. Ele não disse assim, Mas a reflexão conduz exatamente nesse sentido. Ué, como assim? Me conhece? E aí Jesus diz uma coisa para ele que eu acho que é fundamental para a gente entender a nossa vocação, a nossa missão nesse mês de agosto. Jesus diz assim para Natanael, Bartolomeu: antes que você me encontrasse, antes que você tivesse me visto, quando você estava lá embaixo da figueira, eu te vi. Aqui tem um aspecto interessante que o apóstolo São João, ele trabalha muito nos textos dele, que é aquela ideia de que não somos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolhe primeiro. Quando a gente pensa em ter fé, em amar a Deus, em se aproximar, em dar um salto, antes Ele nos amou, antes Ele nos chamou. O tema proposto aqui na vocação de Bartolomeu, que deve nos fazer pensar um pouco na nossa vocação, é o da absoluta anterioridade de Deus. Ele chega primeiro a nós, antes que a gente chegue a Ele. Ele chega primeiro. Se a gente pensar com carinho, nossa vocação, por exemplo, quando eu decidi casar, quando eu decidi que era hora de chegar os filhos, ou quando assim aconteceu, a gente sempre pensa nisso numa decisão nossa, a gente sempre pensa nisso como uma escolha nossa, mas existe uma anterioridade. Ele nos chamou antes, O Senhor nos chamou antes e nos deu essa oportunidade de dar o sim a um chamado
que a gente acha que é uma decisão completamente minha, tá? Mas como é que você conheceu a sua esposa? Como é que você conheceu o seu esposo? Como é que você conheceu o seminário? Como foi que você conheceu a vida religiosa? Como foi que você conheceu a missão? No caso de Natanael, tem um instrumento ali, Filipe, né? O amigo que foi dar notícia. Mas Jesus deixou claro que antes de Filipe, ele já tinha visto Natanael embaixo da figueira. Quer dizer, que antes mesmo de um intermediário, ali, de um mediador, que foi o caso de Filipe, havia essa anterioridade do chamado na nossa vida. Isso remete, por exemplo, àquela estrutura do Salmo 138, né? Que o Senhor nos conhece antes que a gente fosse gerado no seio materno. O Salmo 138 sugere, né? Tu me conheces quando estou sentado, quando estou de pé. O Senhor nos sonda, né? O Senhor vê quando a gente está andando, quando a gente está repousando, pelas costas, pela frente. Eu penso que hoje seja esse um tema interessante para a reflexão de hoje, lembrando que nós estamos naquela semana que nos faz uma pergunta muito séria. A pergunta lançada por Jesus aos discípulos ontem, para a nossa reflexão da semana é: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa é uma pergunta que a experiência, o testemunho de Bartolomeu, talvez nos ajude a responder, né? A primeira consciência que a gente deve ter diante dele é que somos amados por ele. Então, somos filhos amados de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Bom, é o Deus cujo amor eu tenho consciência de se derramar sobre a minha vida, permitindo que eu possa dizer, sou filho de Deus. Essa consciência da anterioridade divina nos ajuda até na nossa resposta. Aquela certeza de que Deus me chamou antes, né? Antes. Isso é um mistério que a gente, embora pareça assim fácil de entender, mas às vezes é difícil de entender, nas curvas, nos altos e baixos da vida, entender essa absoluta anterioridade de Deus e a permissão dele e ao mesmo tempo a nossa liberdade e o desenrolar desse mistério aí. Eu penso que o que Jesus disse a Natanael hoje, talvez nos ajude ao aprofundamento dessa reflexão com Deus, porque Jesus diz assim, aí está um israelita de verdade, um homem sem falsidade. A nossa relação com Deus deve ser na medida do possível, né? Antes com o próprio Deus ser uma relação limpa, sincera. Jesus não censurou a sinceridade de Natanael, né? De onde você me conhece, né? Como é que você está dizendo isso a meu respeito? E Jesus disse, nunca vi um homem, né, um israelita sincero. Aí está um israelita sincero. Que em primeiro lugar a gente se coloque com essa absoluta sinceridade diante do nosso Deus e que essa sinceridade se estenda depois também, consequentemente, à relação que nós temos com as pessoas, né? Sei que é difícil, às vezes o limite entre a boa educação e a falsidade é muito tênuezinho, né? Mas é preciso que a gente lute e esteja sempre atento para não atravessar esse limite entre a educação, o bom trato, a urbanidade, né? Essa coisa da gente saber tratar bem as pessoas, e a falsidade. Esse é uma linha muito tênue, mas que a palavra de hoje nos convida na relação com o nosso Deus e também na nossa relação com os irmãos, primar pela sinceridade, Tem muita gente que confunde sinceridade com falta de educação, né? Diz, eu sou muito sincero, falo tudo na cara. Não sei se quem fala tudo na cara, naturalmente, é sincero ou mal educado e precisa ver o que foi dito, como foi dito, né? Mas há um convite bonito aí à nossa reflexão de hoje, a essa sinceridade, essa transparência, essa honestidade, essa relação, na relação que a gente estabelece com Deus, né? Essa relação de estou aqui, é assim, a questão é essa, é assim que eu estou me sentindo, é assim que eu me coloco, peço perdão se errei, acho que aqui não errei, me ajude a enxergar se errei, enfim. E também na relação com os irmãos, né? Que esses dois princípios ali estejam conosco e nos ajudem a amadurecer
E eu acho que hoje Bartolomeu, Natanael, é uma inspiração para a gente, para esse princípio da sinceridade no lidar com o nosso Deus e também no lidar com os nossos irmãos e irmãs. Nós vamos agora, com alegria, participar da nossa procissão, do canto das ofertas. Coloque hoje diante de Deus assim, a sinceridade do seu coração e que o exemplo de São Bartolomeu, Natanael, nos inspire. Como sempre, a gente tem a oportunidade, a possibilidade de participar através do PicPay ou da transferência bancária. Chama atenção para a importância da gente ser sincero, também nesse aspecto de atenção às nossas necessidades.